Romanos capítulo 14. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Versículo 12. Em todas as suas cartas, Paulo aponta para Cristo como nosso único exemplo de vida e sua justiça como a única vestimenta capaz de cobrir a nossa nudez. Ao se referir ao débil na fé, não desmereceu um grupo em detrimento de outro, mas engrandeceu a graça de Deus, que é sobre todos os que o invocam. Precisamos compreender o texto à luz de seu contexto. Mediante o avanço da mensagem apostólica, alguns problemas foram surgindo entre os cristãos do primeiro século. Dentre eles, estava a abstinência de carnes sacrificadas aos ídolos, como estudamos no capítulo 15 do livro de Atos, e a dúvida dos conversos judeus entre continuar observando os dias religiosos judaicos ou não. Muitas doutrinas e opiniões antibíblicas surgiram deste capítulo, como a abolição do sábado, o desprezo ao vegetarianismo e o fim da distinção entre carnes limpas e carnes imundas. Contudo, nada disso tem harmonia alguma com as demais escrituras e não passa de uma deturpação das palavras de Paulo. O que o apóstolo quis destacar não foi comida nem bebida, mas a tolerância que precisamos ter uns com os outros, principalmente com os novos na fé. Na dúvida sobre a procedência dos alimentos cárneos, muitos decidiam fazer uso apenas de alimentos vegetais. E muita atenção para um detalhe que faz toda a diferença. Paulo usou a palavra comida, que de maneira alguma poderia abranger carnes imundas, posto que nem alimentos são. Outros recém-conversos ainda, compreendendo que os dias ou feriados religiosos apontavam para Cristo como Cordeiro de Deus, não viam mais sentido em observar tais festas se o perfeito sacrifício já havia sido consumado. E isso não tinha ligação alguma com o sábado, haja vista ser este um mandamento instituído por Deus desde o Éden, Gênesis 2, do 1 ao 3, até a eternidade, já que em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo, diz o Senhor. Isaías 66, 23. O grande problema estava na divergência de opiniões que enfraquecia a fé de muitos. O comer carne ou não, e o observar os feriados judaicos ou não, havia deixado de ser uma questão de fé para tornar-se uma pedra de tropeço. Paulo nos aconselha a termos coerência e amor uns para com os outros, que levemos em consideração as nossas atitudes, principalmente diante daqueles que têm mais facilidade em escandalizar-se. Muitos têm abraçado a verdade com tanta sede que logo abrem mão de muitos hábitos que não julgam mais coerentes com a vida cristã. Mas estas mudanças não podem jamais ser instrumentos para desmerecer aqueles que ainda praticam estes hábitos. Lançar um olhar de fita métrica na roupa do outro, ou falar piadinhas sobre o que o irmão coloca no prato ou não, nunca terá o poderoso efeito do exemplo. Paulo não apenas ensinava o caminho correto, mas andava nele. O objetivo da abstenção de hábitos antigos é de adoração e não de exposição. É a busca por uma vida de pureza diante de Deus, conforme o conselho do próprio Paulo aos Filipenses, em Filipenses 4:8. Admoestar ou corrigir deve sempre ter a finalidade de salvar e não de afastar. Precisamos ter muito cuidado, pois não estamos alheios à síndrome da superioridade. Todas as vezes que julgamos ser melhores do que os demais, pressionando-os através de olhares invasivos, fofocas ou palavras desagradáveis, nos colocamos a serviço do acusador. Não nos julguemos mais uns aos outros, mas sejamos instrumentos do Espírito Santo na obra de salvação e edificação de uns para com os outros. Não torne o vosso bem motivo de vitupério. A exaltação própria é pecado, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo continue moldando a sua vida e a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens.
Seja este o nosso lema e princípio de vida. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Bom dia, servos de Deus e amigos de todos. Rosana Garcia Barros.